Bom, boa noite então para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui pelo NEP Paulo de Tarso. Boa noite para todos que estão aqui presentes nos dois planos da vida. Aqui nos visita pela primeira vez hoje, seja muito bem-vindo, viu? Fique à vontade. E como nós temos seguido aqui, vocês têm acompanhado aí de casa, também o nosso abraço para todos que nos acompanham de casa. Nós estamos atualmente estudando um trecho do apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo de número 6. Começamos lá no versículo 10, iremos até o 17 e hoje estamos no 16. Então, eu vou ler o que nós trabalhamos na semana passada, para a gente poder relembrar, e já leio o de hoje também, para a gente já se conectar aqui com o texto. Então, semana passada a gente estudou o versículo 15, que diz: "E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz." Só lembrando, nós estamos estudando uma passagem que denominamos, o seu título descritivo, como sendo o bom combate, ou o combate do Espírito, melhor dizendo. O combate do Espírito, que no fundo é esse bom combate. E aí a gente tem analisado, semana após semana, cada uma das partes da armadura, também pode ser chamado de armadura de Deus, esse trecho, cada uma das partes dos elementos dessa armadura do Espírito, armadura protetiva, para enfrentarmos essas lutas, esses combates que teremos de travar. Então, na semana passada a gente falou desses pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Hoje nós vamos falar sobre tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Cadê a Bíblia de Jerusalém para nós aí? Empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Beleza. Então, temos aí o nosso trecho. Mas vamos fazer aquela breve recapitulação do versículo passado. Quais foram os pontos principais que nós tratamos? Teve aqui o nosso pé, a nossa base, nosso espírito, que é o sentimento nosso. Faz a gente proteger o nosso pé, por causa que a gente vai andar por diferentes terrenos. Você está falando em relação de pedregoso, tem calor ali, você trouxe essa analogia, né? Sim. E também o pé para formar contato com a terra, Isso. Direto. Eu acho que o ponto-chave que nós trabalhamos foi mesmo esse, O pé como uma representação tanto da base do ser, a base espiritual do ser. Tudo começa, portanto, espiritualmente falando, nessa base, que seria para nós aqui entendida como um sentimento, como uma emoção, ou aquilo que diz respeito ao coração. E, ao mesmo tempo, essa base é o ponto de contato do ser com o mundo, com a terra, ali no caso do pé, com o mundo que nos cerca, no caso do espírito. Então, tudo que acontece ao nosso redor, que nos alcança de alguma maneira, a primeira tomada, o primeiro ponto de conexão conosco é no âmbito da emotividade. Até quando, por exemplo, a gente vai estudar paixões, quando Aristóteles fala de paixões, a ideia é muito isso, assim, o ser conduzido pelas paixões é o ser que cede sempre às inclinações a partir dos estímulos que lhe chegam de fora. Então, vem o estímulo, ele não tem controle, então ele cede, o seu apetite serve ao estímulo que vem de fora, ele não controla essa cadeia, digamos assim. E aí a gente falou, por exemplo, da importância, lá no conceito do capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, quando Emmanuel estabelece para nós uma espécie de cascata de etapas nessa interação, ele fala: o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia, por sua vez, define as ações e as palavras que definem o destino da criatura, na forma de alavancas libertadoras da existência ou válvulas obliterativas da existência. Então, essa cadeia de eventos que Emmanuel estabelece. O reflexo esboça a emotividade, mas é um esboço. Então, aí entra o elemento da razão, sobre o qual Aristóteles vai falar muito também. O homem virtuoso é aquele que vai usar, então, a razão
o refletir para domar os apetites e não atender simplesmente às suas inclinações a partir de estímulos exteriores. Então, ele vai racionalizar, claro que aqui não é uma razão fria apenas, né? Não é uma razão crua, é algo que envolve também um compromisso moral, uma vontade e tal, mas é aí que ele atua para mudar a cadeia de eventos, para que ela não seja uma resposta muito automática e infeliz, para que ele consiga ir trabalhando pelas vias da disciplina e construindo respostas melhores. E a construção dessas respostas melhores atende para nós pelo nome de educação. Porque construir essas respostas melhores, no fundo, é construir novos hábitos, melhores hábitos. E Kardec define a educação justamente como o conjunto de hábitos bons, claro, adquiridos. Então, tudo se encadeia a partir desse esforço da disciplina. Então, como o indivíduo caminhando lá pelo deserto, caminhando lá aos tempos de Jesus, passaria pelos mais diversos tipos de terrenos, nós também, com as nossas bases espirituais, facearemos os mais diferentes tipos de contato e de estímulo, desde aqueles amenos, agradáveis, até aqueles extremamente desafiadores. Então, eu preciso criar uma barreira protetiva, uma camada protetiva que me permita caminhar pelos diferentes terrenos ou pelas diferentes experiências sem que aquilo me consuma tanto, em termos de energia, de tempo, de dores desnecessárias. Como o indivíduo que põe a sandalinha para caminhar no deserto escaldante de pedras pontiagudas da Judéia ao tempo de Jesus. Então, mais ou menos, resumidamente, foi esse o ponto de que nós partimos para desenvolver toda a reflexão na semana passada, concluindo sobre, chegando à conclusão da importância da construção de uma camada de serenidade em nós, que absorva os choques, uma camada que seja absorvente, uma espécie de amortecedor, que nos impeça de lidar com os danos mais perniciosos desses choques, né? Uma ofensa, um ataque, uma experiência difícil que a gente passa, mas que também não seja de tal modo a nos impedir de ter sensibilidade para as coisas também, né? Não dá para colocar uma coisa que nos torne também frios, indiferentes, como quando a gente comentou da couraça. É um nível de firmeza adequado para gerar proteção, mas também para não ser algo sufocante que nos torne indiferentes. Mais algum ponto? Ou, em linhas gerais, foi isso? Beleza? Então, versículo de hoje. O elemento da armadura de hoje é o elemento do escudo. E o escudo da fé. Só que hoje eu trago aqui como sugestão a gente inverter um pouquinho. Geralmente começamos pelo começo e aí sim vamos seguindo, né? Hoje eu acho que valeria a gente tentar inverter. Antes de falar do escudo da fé propriamente, conversar sobre os dardos inflamados do maligno. Acho que vale a pena. Vamos só trazer aqui a metáfora, né? Então, Paulo vivia no contexto do Império Romano. E o Império Romano sempre foi muito conhecido, entre outras coisas, né, entre outros contributos e tal, que ele trouxe, mas um império muito perigoso, né, expandiu-se muito e ficou muito conhecido pelas suas legiões, pela sua estratégia militar, até pelas vestimentas que ele trouxe ali, né, avanços nas vestimentas e estratégias de guerra, nos materiais e tal. Então, ele vai trazer essa figura que era muito conhecida de qualquer um que vivesse naquele tempo. Certamente, qualquer indivíduo ali no entorno do Mediterrâneo já tinha visto algum legionário romano, alguma legião, algum centurião passando ali pelas redondezas, já que eles ficavam transitando em todo o entorno do Mediterrâneo, mantendo os domínios, né, do Império. Então, quando ele fala do escudo, ele está falando daquele grande escudo que os legionários usavam, né, que as legiões romanas usavam, um escudo mais oblongo, assim, mais longo, né, que geralmente eles usavam. E quando ele fala de dardo, o que ele está falando? De arma. Oi, quem falou?
Arma, Lu. Sim. É uma arma. Uma arma. E aqui, materialmente pensando, né, nas batalhas que se tinham, utilizava-se ali de flechas, de lanças. Então, o dardo aqui pode ser traduzido tanto como lança, como flecha, aquilo que é lançado com um intuito destrutivo, né, com um intuito belicoso. Isso é a imagem material de que Paulo está se servindo. Ele vai transpor isso para o domínio espiritual. E aí a gente começa a entrar em quê? Diga, você queria falar alguma coisa? Porque aí, eu estava pensando, o dardo é um elemento de fora que vem para te atingir, é isso que você está trazendo para a gente. Sim. Né? Um elemento exterior que você pode ou se defender com o escudo, ou tá desarmado, despreparado, e aí ele vai acabar te atingindo se você não tiver essa proteção. Exatamente. Então, pensando do ponto de vista espiritual, a gente começa agora a conceber não mais uma seta, um dardo, uma flecha material, mas um projétil espiritual. Algo que espiritualmente é lançado em nossa direção, oriundo tanto de encarnados como de desencarnados. Então, a gente vai refletir sobre um dos atributos do espírito, que é esse que então lança o dardo, seja ele encarnado ou desencarnado, para a gente entender melhor como é que é esse processo, né? O que Paulo está tentando descrever aqui? Quando ele fala do maligno, ele não está falando de um ser em específico, não é um substantivo aqui, é um adjetivo. Então, volta àquela coisa que a gente já comentou aqui muitas vezes. Quando falamos de diabo, de Satanás, nós estamos falando de um ser em específico, eternamente voltado ao mal. Nós estamos falando do mal que ainda exista em qualquer ser. Esse mal que ainda existe em qualquer ser, se cultivado, se mantido pelo ser, ele, digamos, expande o seu raio de atuação. Ele age, ele atua à distância, por conta justamente de um dos atributos fundamentais do espírito. O que é um dos atributos fundamentais do espírito? Tem a ver com o pensamento. Mas o que é a característica do pensamento? Ele não fica só retido no ser, ele irradia-se. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos se o espírito fica circunscrito, por exemplo, ao corpo, eles dizem, olha, ele não é como um pássaro preso numa gaiola. O espírito, embora esteja na encarnação vinculado ao corpo, ele irradia-se para além do corpo. Ele atua à distância, por meio dos pensamentos, das suas irradiações. Cada pensamento, cada sentimento é um fulcro gerador de irradiações, cujo teor vibratório, digamos assim, é correspondente à natureza das vibrações, ou dos sentimentos e dos pensamentos que são cultivados. A gente nota, a gente estuda isso muito a fundo com Kardec, quando ele fala, por exemplo, dos fluidos, capítulo 14 do livro A Gênese, quando ele fala da telegrafia do pensamento, um texto muito interessante que está no livro Obras Póstumas. O que é a telegrafia, né? Essa atuação à distância do pensamento. Quando ele fala da prece, por exemplo, também em processos obsessivos nós temos essa atuação à distância. Não necessariamente o obsessor está sempre colado no indivíduo que está obsidiado. Às vezes a obsessão pelas vias mentais se dá à mesma distância. Da mesma forma que os benfeitores, para nos ajudarem, muitas das vezes não estarão aqui ao nosso lado, estarão irradiando. Claro que o poder irradiador, o alcance disso depende da natureza do espírito, grau de elevação. Mas todo espírito tem essa faculdade, digamos, irradiadora. E isso vai estar aqui na base das nossas reflexões hoje. Você quer falar alguma coisa? Já posso aqui. Eu ia comentar que você falou dessa capacidade de irradiação, que aí, no caso do versículo, ele parece algo, vamos dizer, deliberado, algo, né, que você está falando aí do maligno, algo intencional. Mas esse processo também acontece de forma não intencional. Sim. Então, às vezes, a pessoa não cuida de si, acha que não está fazendo mal para ninguém, né? Mas ela está irradiando, querendo Sim. ou não, está se irradiando alguma coisa. O próprio Emmanuel, ele comenta um versículo do Paulo,
se não me engano, está na Epístola aos Romanos, Paulo fala assim: nenhum de nós vive para si somente, né? Ninguém vive só para si. E ao comentar isso, Emmanuel fala: olha, ninguém foge à lei das influenciações mútuas. Mesmo a criatura que se considera não fazendo nenhum mal, nesse caso, né? A criatura que se entrega, por exemplo, à preguiça e à inércia, ela mesma está emitindo raios anestesiantes de preguiça. A criatura fala nada às vezes. Está lá, vivendo o mundinho dela, entregue ao ócio e à preguiça. Se alguém se aproxima dela, ou se ela tem um momento ali de proximidade, de interação, uma breve conversação com alguém, ela está envolvendo esse outro alguém. Se ele não estiver atento à natureza dos dardos que lhe estão sendo infligidos, essa pessoa está envolvendo esse alguém em raios anestesiantes da preguiça que a mantém anestesiada, que a mantém estagnada. Ou seja, não é só uma irradiação deliberada, porque é aquilo, se acendeu a luz vai irradiar. Não tem como, né? Então, todo espírito, pelo simples fato de ser espírito e de ter essa natureza, ele está irradiando aquilo que sente, aquilo que pensa, em graus, em intensidades maiores ou menores, a depender das circunstâncias e do grau de evolução do espírito, mas sempre há esse tipo de sugestionamento, de envolvimento espiritual, como a gente viu tanto no livro Pensamento e Vida, 18, Associação, capítulo 9, Sugestão, a gente viu muito disso também, né? Então, não é só algo intencionado. Por vezes, existirá um trabalho mais direcionado e intencionado. Mas, muitas das vezes, nas relações comuns, é algo não necessariamente intencional e direcionado. A intenção é completamente diferente. A gente vê casos de familiares desencarnados prejudicando quem eles estão querendo fazer bem, quem eles gostam, né? Mas aí não é só a gente desencarnado por encarnado. Da mesma forma, a gente desequilibrado desequilibra quem está ao redor. E uma frase que eu acho muito bonita, eu esqueci quem é o pensador, que a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém que a gente ama é a nossa autoestimação, nossa melhoria. E em relação aos dados, outra coisa que até implícita nisso tudo, é que quando você é atingido por um dado, muitas vezes você não está vendo quem que arremessou. Sim. Então a gente tem que estar protegido realmente, totalmente, todos os lados. Porque a gente não está vendo de onde pode vir um dado, que pode vir de qualquer lugar. E vigilantes, né? Porque às vezes você vê fala, de onde está vindo o bombardeio? Você vira o escudo para lá, para se proteger, né? Como eram nas batalhas de outrora. Eu pensei nesses termos que a preguiça podia ser contagiosa. Né? Interessante isso. Mas faz sentido. Bastante. De repente eu digo para ela, acho que eu não vou no centro hoje, não. Com preguiça. Ela quer saber? Também não vou. De uma certa forma, uma sugestão. Sim. Tudo bem que foi verbal, mas há esse envolvimento. Mas ela não se deixa 15. Vamos ser. Vamos sim. Assim como o bom ânimo é extremamente contagioso, no sentido positivo, né? A criatura chega com bom ânimo, ali ela contagia o ambiente, ela ergue os ânimos ao seu redor. Antes de passar aqui para a Lu, aproveitando o exemplo que a Van deu, ela deu o exemplo do desencarnado em relação ao encarnado, por exemplo, né? A gente também pode ter o inverso, o encarnado dificultando no mundo espiritual as condições do desencarnado. Então, por isso que se fala, o cuidado que a gente tem que ter, né, a partida de um ente querido, ela é dolorosa, sim, e não há problema em que as lágrimas nos visitem os olhos e as faces. Agora, a manutenção de um estado de desespero e revolta, isso é imensamente danoso, não só para o encarnado, como também para o desencarnado, que vai se ver envolvido em dificuldades muito maiores para se desvencilhar do corpo e poder seguir o seu caminho e se reajustar no mundo espiritual. Então, essa influência, ela se dá de lá para cá, de cá para lá, de cá para cá e de lá para lá também. Então, assim, há sempre, onde há espíritos, com o corpo ou não, há esse tipo de interação via esses dardos fluídicos, né? Diga, antes da Lu, alguém tinha levantado a mão e eu
porque não apareceu aqui a mão. Não, fui eu que bati sem querer. Diga, querido. Tinha sido eu mesmo. Não, pensando nessa questão que vocês colocaram aí, né? Pensamento que irradia, essa questão da própria sintonia, né? Que a gente muitas vezes se coloca, e a importância de estarmos vigiantes a nós mesmos, né? E sempre essa questão da fé, né? Da prece, da gente se conectar, porque isso torna-se um escudo para nós, né? Para que a gente possa estar revestido dessa armadura divina, que a gente vem tratando isso ao longo dos estudos anteriores, né, o que seria essa armadura, né, a justiça, a verdade, e tudo que a gente já trabalhou. Então, eu queria colocar isso, essa dificuldade que a gente tem de perceber muitas vezes essas investidas, né, porque o pensamento é a forma que a gente tem de se comunicar com o plano espiritual, né, e a importância do processo do autoconhecimento, né, o que é meu, o que decorre, né, do meu dia a dia, das minhas lutas aqui no plano físico, e o que decorre de um estado que talvez eu não esteja vigilante, que possa estar sendo influenciado por algum desencarnado. Isso é muito importante, né, querida, essa reflexão sobre teor dos nossos pensamentos, né? Aquilo que a gente está cultivando. Porque, assim, quando você vai se dedicando a esse estudo, vai se aprofundando em você mesmo, você começa a conseguir notar com mais clareza as ideias que são introjetadas. Outro dia mesmo eu estava pensando assim comigo, refletindo, né? Às vezes o escudo baixa um pouquinho, e eu me lembro que passou uma ideia assim, e eu notei, falei, nossa, parecia um relâmpago. E eu vi o teor da ideia, falei, nossa, que ideia infeliz, né? E ela surgiu como um relâmpago. Eu falei, você vê, 1 segundo que você baixa o escudo, você tem a nítida sensação de que você foi cruzado por um relâmpago, por uma flecha, uma ideia estranha a você, estranha a natureza dos pensamentos que você estava tendo naquele momento. De repente, ela encontra uma brecha, um espaço, ela se anuncia ali, ela penetra, e aí, se você está um pouquinho mais atento, você fala, de onde você surgiu? De onde você veio? Você veio assim como uma flecha mesmo. E aí você nota ela e fala, peraí, deixa eu ver onde está vindo, você levanta o escudo de novo, né? Muda a faixa, e ela não causa assim tanto dano. Mas o mais interessante que me chamou a atenção, eu lembro, pensando comigo, assim, falei, nossa, foi igual um relâmpago, ela passou um corisco assim na mente, aquela ideia infeliz, e você fala, nossa, você foi alvejada, né? Eu fui alvejado aqui por uma ideia exterior, mas, beleza, vamos erguer aqui o escudo de novo, vamos seguir, tirar essa flecha e vamos adiante. Então, esse tipo de percepção vai se tornando mais claro quanto mais convivemos conosco, quanto mais nos conhecemos, quanto mais nos estudamos. Quem é médium vai viver isso a todo tempo, porque um dos maiores desafios da mediunidade é isso, né? Aprender a lidar com o que é seu e com o que não é, e dar o devido controle, cercar devidamente aquilo que não é seu e que precisa estar ali contido, para ser trabalhado num momento mais propício, de uma reunião mediúnica, por exemplo, para não dar tanta margem ou ascendência a essas forças externas em momentos impróprios, para que aquilo não ganhe muita força dentro de você. Então, mediunidade, ela pede isso a todo instante, como nunca é importante esse tipo de estudo. Eu fiquei pensando assim, se eu pensar na parte da armadura mesmo, como se a gente conhecesse muito bem nossa armadura, cada parte dela, tá muito limpa, tá muito bem ilustrada, tá muito bem estruturada. Aí passa um arranhãozinho ali, peraí, o que tá acontecendo aqui? Já muda completamente o aspecto, né? Sim. Mas para isso você precisa estar ajustado. Não adianta também estar cheio de marca, mas uma marca mais para você ver. E a gente vai ver, né, assim, o que é o elemento interessante aqui do escudo, quando a gente vai falar o escudo. No combatente, ele é a primeira fonte de defesa, né? Ele é o primeiro bastião ali, a primeira resistência. Depois vem as demais. Então, ele tem uma importância capital. Ele é o primeiro ponto de resistência ali a esses ataques. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas diga lá, Marco. O Arthur, com relação ao dardo, né? Então, já identificamos o que pode ser. Eu não sei se a única forma, né, de dardo seria o pensamento,
mas eu fiquei pensando nessa questão da qualidade do dardo, né? Inflamado, então pegando fogo, é algo que destrói. Porque o dardo, o pensamento poderia ser benéfico, refrigerante, né? Mas no caso do maligno, lançando algo que é prejudicial, né? Que queima. A gente compreende isso melhor quando lê, por exemplo, a obra de André Luiz. Não sei se vocês já notaram, mas muitas vezes na obra de André Luiz, ele se dedica a descrever a influência dos espíritos. Assim. Então, por exemplo, chega um benfeitor, ele fala: do seu peito irradiavam luzes multicoloridas que chegavam em nós como pétalas balsamizantes e tal. Não é à toa que ele está descrevendo essas coisas, né? O benfeitor faz um gesto de bênção, das suas mãos saíam raios e tal. Da mesma forma, quando ele vai falar dos espíritos em perturbação, né? Aqueles que vão atacar nosso lar, ou aqueles que eles encontram nas regiões sombrias, ele descreve os projéteis de sombra, né? Os raios de sombra que partiam deles. Então, a todo tempo ele está descrevendo isso para nos ajudar a entender melhor como que é isso, de maneira mais prática no mundo espiritual, onde essas realidades ficam mais visíveis, acessíveis para nós. Aqui na matéria é mais difícil até de conceber, porque os nossos sentidos não abarcam isso, mas no mundo espiritual tudo isso é absolutamente visível. Você sentiu, você está irradiando. Não tem como esconder, não tem como mascarar o tipo de radiação, os raios que você emite. Então, a gente vê, por exemplo, o livro Voltei, do irmão Jacó, todo o tema do livro, todo o tema do livro é em torno da busca dele pelas irradiações. Pelas irradiações que ele ainda não conseguia ter, né? Embora conhecedor da doutrina e tal, ele ainda se via muito opaco, e aí, ao longo de toda a obra, ele vai se esforçando, ele vai aprendendo, e aí até o momento em que ele descobre a sua própria irradiação, né? E o espírito Bittencourt Sampaio explica para ele como é que se dá e tal. Então, é a natureza desses raios, que tanto podem ser benéficos, como o Marco frisou, como também, e muitas vezes, serão maléficos, mesmo que não exista propriamente a intenção do mal, né, como foi destacado aqui, mas às vezes pela natureza do que eu cultivo, eu acabo gerando uma influência maléfica. Bom, às vezes teste mesmo, né? Eu penso assim, esses dias eu estava em casa, depoimento pessoal mesmo, e eu estou sempre lendo, ouvindo palestra, procuro sempre estar sintonizada com, aprendendo, vamos dizer assim. De repente veio um pensamento assim, olha, mas foi do nada. Tipo uma flecha. Foi assim, se não for nada disso que você pensa, sabe? Sabe, nossa, mas eu tenho certeza que é, porque esse pensamento não é nada. Mas na hora você fica, Sim. Sabe, dá uma coisa na gente. Por que esse pensamento, né? Sim. Ele não é coisa que chega até a gente para testar, né? Para ver se a gente está firme, né? A fé aí, né? Porque se você põe em dúvida aquilo que veio até você, você começa a pensar naquilo e ganha volume tudo aquilo, né? Sim. Agora, se você já no momento pensa, não é isso, eu tenho certeza do que eu estou fazendo, aí, sabe, não tem mais sintonia com aquilo que está chegando na gente, né? E aí a gente entende o que o Marco mencionou, né? Destacou a palavra incendiário, ou seja, aquilo chega com um poder enorme incendiário. E aí isso vai testar suas defesas, seus extintores internos, digamos assim, né? Se ele passou do escudo da fé, que seria a primeira proteção, se ele penetrou, ainda assim lá dentro você pode conter em algum nível o dano, né? Ele penetrou as defesas, beleza, mas vamos pelo menos apagar o incêndio que ele poderia gerar. Uma vez que eu identifiquei ele dentro de mim e eu senti o potencial incendiário dele, vamos atuar logo para conter o dano que ele poderia gerar lá dentro, incendiando. Você tem que rechaçar imediatamente, senão... Como bombeiros mesmo. É. Interessante, eu lembrei de um livro do Simonetti, onde é feita uma pergunta para ele se trabalhos espirituais visando o prejuízo de alguém funcionam.
e ele deu um exemplo que acho que cabe na situação que nós estamos conversando aqui. Ele disse, olha, tal como um pistoleiro ou um matador que é contratado para alvejar alguém, né, fica de tocar esperando para alvejar alguém, contratado por alguém, também há espíritos que acedem esse tipo de solicitação, por motivos, por troca, enfim. Mas aí, quando o matador desfecha um tiro, se aquele alvo do tiro vai ser atingido ou não, depende. Se ele estiver, por exemplo, com colete à prova de balas, visou o peito, não vai acontecer nada. E aí ele explica espiritualmente a mesma forma. Se a pessoa estiver bem equilibrada, em vibração, em sintonia com o alto, o trabalho visando o prejuízo espiritual dele não vai surtir efeito. Agora, se ele estiver receptivo, ou seja, despreparado, ele poderá ser atingido. É o que está no livro dos Espíritos também, quando Kardec fala dos pactos e outras coisas, eles mencionam isso. Né? Então, sim, existem espíritos que se prestam a isso, né? Mas tudo vai depender também do que o outro espírito, o visado, como ele está se portando, como ele está se conduzindo. Porque é o mesmo princípio que está em operação. Né? Dardos inflamados, nós recebemos sempre, ainda que não esteja alguém propriamente visando a nós mesmos, né? Visando a nossa pessoa, mas basta andar na rua, basta acessar a mídia, as informações, você está recebendo ali dardos dessa natureza. E aí tudo vai depender muito da proteção que você tem criado. Esse tema me lembrou de um ponto, que acho que é importante aqui, que é um tema que comparece algumas vezes na codificação, e às vezes algumas pessoas têm a sensação de que ele está meio fora do tempo, né? Que ele é algo mais do passado, mas que ele é plenamente atual, considerado desse ponto de vista, que é a questão do duelo. Nós temos algumas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, tratando do duelo. Aos tempos de Kardec ainda existia, embora já tivesse findando, diminuindo, né, esse tipo de ação, mas ainda existiam os duelos. Hoje nós não temos, pelo menos não nos moldes como era antigamente, os duelos. Né? Ainda temos muitos problemas com criminalidade, homicídios, outras coisas mais. Mas não temos mais aquele desafio para a honra, vai lá para um horário marcado e os dois vão se digladiar ali até a morte. Mas nós temos outra natureza de duelos, ainda muito presente, servindo-se de outro tipo de projéteis, não mais aqueles baseados na pólvora, né, aqueles na munição, mas outro tipo de projéteis. Teremos duelos dessa natureza em muitos lares, teremos duelos dessa natureza em muitos locais de trabalho, teremos duelos dessa natureza no trânsito, duelos, você já deve ter imaginado aqui, de natureza psíquica, em que os projéteis são projéteis mentais. Isso nos leva à primeira mensagem que nós vamos ler hoje, que está no livro Canais da Vida, capítulo 19, chamada justamente Duelos. Diga. Depois que eu estava pensando também em inflamar, ele vai queimar o alvo, mas também se ele não ficar vigilante para aprender a conter o fogo, vai queimar também os outros que estão à volta dele. Porque, por exemplo, o dardo inflamado do sarcasmo, da intolerância, se ele fica com aquilo ali dentro, ele automaticamente, os outros corações meio desprevenidos, não estão intencionados, mas que chegam na presença dele, vai passar esse fogo para lá. É incendiário, igual os incêndios que nós temos visto aí. Né? É uma coisa que, se você vai deixando crescer, ela fica fora de controle. Então, uma pessoa que deixou se incendiar por um dado como esse, se entrega, por exemplo, à calúnia no processo de revolta, se entrega a uma vingança, ela, por onde passa, ela vai alastrando também esse fogo do ódio, da vingança, do remorso, e vai levando consigo outros corações que estejam ali desprevenidos. Por quê? Ela recebeu o dardo incendiário, mas daqui a pouco ela está emitindo dardos incendiários aos montes. Então ela vai se tornando, né, uma pirotecnia mesmo, aí, vai passando e incendiando por onde passa. Bom, antes da gente iniciar aqui a mensagem, passar aqui para a Luca, eventualmente também.
Não, só comentar que a gente estava falando dessa questão, né, do inflamados e tudo mais, das defesas, e aí eu me lembrei, né, ajuda-te que o céu te ajudará, então a gente nunca está sozinho, né, da mesma maneira que a gente tem as influências perniciosas, a gente também tem aqueles que estão comprometidos, né, no bem, e para nós, desde que nós estejamos fazendo a nossa parte. Então, era só isso para fechar aquela primeira parte, tá? Exatamente, né? Assim como nós podemos ter aqueles que desejam de alguma maneira nos ferir, teremos muitos dispostos a nos proteger. Só que, em tudo na vida, o laço se estabelece conforme a sintonia cultivada. Então, muitos desejarão nos proteger, mas às vezes não encontrarão a conexão devida para tanto. Muitos desejarão nos ferir, mas às vezes não encontrarão a ambiência para que consigam. Então, tudo vai depender fundamentalmente da criatura mesmo. Cada um do escudo vai... Sim. Quando há uma coesão, né, um grupo, por exemplo, uma família, em que não há brechas, a gente citou aqui o exemplo das legiões romanas, e elas eram muito conhecidas justamente por essas estratégias, né? Eles conseguiam fazer esqueci o nome, agora tem um nome específico, mas eram formações que eles tinham, assim, uma espécie de quadrado, por exemplo, um retângulo, em que eles colocavam ali a barreira de escudos, um escudo do lado do outro, então aquele ficava muito compacto. Então aquele conseguia resistir à saravada de flechas, por exemplo. A gente vê isso nesses filmes, né? O Gladiador da Vida, outras coisas assim. Você vê muito dessas estratégias militares que acabam transmitindo um pouco dessa ideia. Então, se você tem um grupo, um centro espírita, por exemplo, em que todos estão ali de escudo em punho, lado a lado, cerrados, né, no compromisso, aquilo se torna muito mais impenetrável do que se um, dois ali estiverem dando aquela brecha toda na barreira. Então, a importância da comunhão numa família, num centro espírita, num grupo mediúnico, porque um que vacila ali, ele pode perder ou comprometer todo o restante do trabalho. Né? Diga, Carol, ou Zé. Oi, Arthur. Então, mas às vezes, ainda que a gente tenha um bom escudo, ainda que a gente faça o que se espera para uma boa proteção, às vezes ainda pode acontecer essa interferência, né? Que, por exemplo, nas obras da Dona Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, ela tem vários relatos, assim, de que em vários momentos ela foi afetada, principalmente por suicidas, por ter essa questão do suicídio, né, na anterioridade dela. Então, ainda que ela rezasse muito, fizesse muitas orações, lesse sempre o evangelho, como o doutor Bezerra orientava, né, ainda assim ela era muito afetada, né? Então, assim, tem essa questão também, né? Acho que a anterioridade nossa também influencia, né, nessas questões dos dardos. Sim, todos nós teremos um calcanhar de Aquiles, né? Partes da armadura abertas por nós mesmos na atualidade ou outrora, e que demandarão de nós mais tempo para serem retificadas, fechadas, corrigidas, seladas, digamos assim. Uma armadura plena e absolutamente vulnerável terá um espírito superior. Né? Nós, aquela armadura assim, né? Tem um buraquinho aqui, um buraco aqui e tal, mas no esforço de nos protegermos tanto quanto nos seja possível, garantimos também que os dardos que porventura venham a passar são dardos que teremos condições de com eles lidar na nossa atual condição espiritual. Né? Estarão, embora difíceis, embora dolorosos, estarão dentro de um quadro provacional que corresponda às nossas possibilidades, às nossas forças. Caso contrário, também a própria espiritualidade interviria em nosso auxílio. Então, a gente vê muito isso em reuniões mediúnicas, né? Você vê um espírito obsessor, desejoso de manter ali um processo de vingança, por exemplo, que ele já vem mantendo por um tempo, ou algum que desejaria iniciar um processo, mas que
chega um determinado momento que ele não consegue mais. A espiritualidade superior entende que cessou para aquele que era o alvo, né, a família, o espírito, o grupo, cessou para ele já os reajustes que ele teria com aquele outro espírito. Então, há uma intervenção ali e aquele espírito não conseguirá mais, pelo menos nos modos em que ele vinha conseguindo, influenciar aqueles outros espíritos. Então, a gente ouve muito falar isso, né, nas reuniões, o espírito revoltado porque suas vítimas foram tomadas e tal, que ele não consegue mais, é o alto dizendo, ó, cessou. O que estava dentro do programa deles, o que estava dentro aí dos processos expiatórios, cessou. Agora, você vai ter que buscar retificação, eles vão respeitar o livre-arbítrio dele, claro, mas em relação a eles agora, você não tem mais essa ascendência que você tinha antes. Então, tem isso também. Bom, vamos lá então à mensagem, como a gente falou, Canais da Vida, capítulo 19, Duelos. E o Emmanuel vai dizer assim, ó, realmente, a civilização baniu o duelo das praças públicas. E não mais vemos espadas desembainhadas, suscitando aflição, ferimento e morte. Tem até um dos romances da Ivone que tem uma cena de duelo, não é? Acho que é um da trilogia. Você lembra? Oi? É o Cavaleiro de Nomies? Eu lembro que um dos da trilogia tem uma cena de um duelo ali e tal, né? Acho que é o segundo mesmo, é o Cavaleiro de Nomies, isso. E a gente consegue ver, né, os bastidores espirituais ali do processo. Os códigos evoluídos reprimem hoje, nos povos mais cultos, semelhantes manifestações de animalidade e selvageria. Entretanto, se as lâminas repousam ensalidadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Então, Emmanuel usa basicamente o mesmo termo de Paulo aqui. Paulo fala dos dardos inflamados do maligno. Ele fala dos dardos envenenados da vida mental. Claro, aqui uma vida mental entregue ao maligno, no sentido de ao mal, né? Ao egoísmo, ao ódio, à vingança, ao ressentimento. Então, ali você tem uma expressão do maligno. E essa mente vai gerar esses dardos envenenados e vai arrojar de si. E hoje em dia a gente tem também esses dardos envenenados da vida virtual, né? Também é mais um veículo, né? Que chega até nós por meio das palavras ferinas e tal, carregando vibrações, carregando pensamentos. E haja dardo. Sim. As redes aí. Aí ele diz, muitas vezes arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que nossa vida se movimenta. Você imagina um espírito que guarda, que conserva consigo um ressentimento, um anseio de vingança. Você imagina esse espírito vivendo o seu dia a dia, caminhando aí vida fora. Ele é um fulcro gerador em todos os ângulos desses dardos envenenados. Então, o ressentimento é só dele? Prejudica só ele? Não só o consome, porque naquele anseio de vingança, de desforra, de desforra, ele vai sendo consumido, suas forças vão sendo consumidas naquela pira, né? Se fosse um incêndio que ele acendeu, ele vai entregando tudo para manter aquele incêndio. É mais ou menos essa a ideia da vingança, do ressentimento. Você acende um incêndio dentro de você e bota tudo para queimar lá. Sua energia, seus ideais, seus sonhos, tudo para alimentar aquela chama. E ele vai criando um monte de efeitos colaterais para si nas perturbações que ele vai gerando nos outros. Encarnados e desencarnados. Todos os anos. Então ele vai para o trabalho, né, pega lá, às vezes, muitos espíritos invigilantes também, sem escudo, sem proteção. O indivíduo recebe o dardo, esse indivíduo leva o dardo para a família, lá na família ele distribui os dardos, e assim foi feito em cascata da sombra. Tem mais hora marcada, né? Constante agora. Todo mundo não é aceitando, mas simplesmente baixou a defesa. E vai. Entra
no círculo da sombra. Por isso que os espíritos, tantas vezes, ao se referirem à paisagem espiritual da Terra, falam dessa psicosfera tão sombria que ainda envolve a Terra. Tem até aquela descrição, uma cena no André Luiz, que ele fala de uma nuvem sombria que se movia assim, e que eram, entre aspas, espécies de bactérias ou vírus espirituais. Eram formas de pensamento adoecidas, oriundas das criaturas humanas, que ficavam vagando e que, quando encontravam um espírito invigilante desatento, geravam influência. Aí até o benfeitor fala do importantíssimo papel do Sol terrestre, do Sol do Sistema Solar, né? que bafeja aqui a Terra, no sentido de dissipar esses miasmas, algo que a ciência humana ainda não alcança, mas que é um trabalho essencial do Sol. Para além da fotossíntese, que mantém toda a cadeia da vida na Terra, não fosse o Sol, estaremos tomados desses miasmas, que são diluídos pelo magnetismo solar. Então, o benfeitor, eu acho que é nos Mensageiros ou no Missionário da Luz, um dos dois. Acho que é os Mensageiros, que o André vai ver aquela nuvem muito estranha, sombria. O que é aquilo? São esses dardos malignos, né? É o produto do pensamento adoecido, irradiado pelas mentes, que até fica vagando, né? Uma espécie de formas de pensamento ali, adoecidas, que acabam encontrando espíritos também desequilibrados. Então, o indivíduo está lançando isso em todos os ângulos da sua vida. Então, veja o desserviço que ele se presta a si mesmo. O desserviço que prestamos a nós quando simplesmente mantemos uma mágoa. Quando simplesmente não abrimos mão de um determinado vício, ou guardamos um ressentimento, um melindre. Nós estamos gerando uma série de efeitos colaterais em outras vidas, que depois vão acabar retornando para nós também. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Não raro, arrojamo-los desprevenidos contra o amigo que não nos compreende. Então, o amigo que não nos compreende, ou irritado pelo fato de o outro não conseguir ver a vida pelo meu ponto de vista, eu emito aquele raio fulminante, né, de raiva, de cólera, talvez. Endereçamo-los sem piedade para quantos nos desatendem ao egoísmo. Sabe aquele olhar fulminante, quem não foi atendido no seu interesse e fulmina com o olhar? Aquilo é muito mais real do que nós imaginamos, né? Às vezes o indivíduo sente até o impacto. O Chico mesmo, agora não vou lembrar o livro, num desses livros de casos do Chico, ele cita uma vez que ele sentiu um dardo desse, cujo impacto foi tão forte de ódio ali da pessoa, que ele ficou dolorido na região por alguns dias. Tão forte foi o impacto, ele sentiu como de fato um projétil tivesse atingido, né? O Chico, com aquela sensibilidade mediúnica, sentia isso em grau muito ampliado, e ele sentiu, ficou dolorido a região por alguns dias. Um impacto de um raio desse. Interessante, assim, talvez caiba nisso, tanto que quem trabalha com saúde mental, a gente tem uma dificuldade de colocar a pessoa. Exatamente. Não sobrevive. Fica. Exato. Todas elas, a gente não consegue manter. Sim. Esse é um fato muito interessante, né? Tem até aquela expressão aí mais popular, né? Seca a pimenteira, né? Que é uma grande verdade por detrás, né? Porque, no fundo, são esses dardos. E ali no caso, né, como as pessoas geralmente estão colocando para fora todos os conflitos, dores, etc. Então, um teor, e até para o profissional de saúde, o cuidado adicional que ele precisa ter no sentido de proteger-se, é para ajudar, mas sem ser envolvido por isso, né? Excessivamente envolvido por isso. A mesma coisa, né, a condição da criança, né, está com quebranto. Uma tia, criança Isso é muito comum, né? As brasileiras falavam muito disso e tal, a questão do quebrante. Daí ia levar a benção. É claro que a gente tem que ter cuidado para não levar isso a excessos, às vezes, que já vai um pouco para aspectos mais supersticiosos. Às vezes a gente exagera um pouco o impacto disso, de coisas assim. Mas existem esse tipo de vibrações, porque no fundo é irradiação do pensamento, né?
vai precisar usar amuleto e tal. A doutrina espírita vai falar, o amuleto em si não faz nada, viu? Você é o amuleto, né? O seu pensamento, o seu coração é o amuleto. Então, ó, enviamos aos parentes que não se afinam com as nossas maneiras de concepção e concepções. Projetamos sobre aqueles com quem não edificamos ainda os alicerces da simpatia. Então, não sei se vocês já sentiram, notaram isso, às vezes é quase que palpável a antipatia. Às vezes é quase que palpável, você nota quase que de maneira assim tangível que a pessoa não sintonizou, não bateu, você sente que as vibrações, elas são antagônicas, não são simpáticas. Então, quanto mais sensibilidade o ser vai tendo, né, o médium vai sentir muito isso, mais perceptível fica essa natureza das emanações. Quando é antipático, quando é simpático, quando a vibração ali fulminante, né, do melindre, da revolta, da raiva, quando é algo envolvente, aí você sente uma atmosfera de paz, de amenidade, de suavidade, como se fosse um orvalho mesmo, uma brisa fresca. Quando é uma coisa menos digna, você sente o clima pesado. O médium, o sensitivo, ele vai conseguir sentir a atmosfera sufocante, pesada. Mesmo que não é tão sensitivo assim, às vezes você entra no ambiente e você fala, nossa, está pesado aqui, né? Isso é muito mais real do que nós imaginamos, porque tem a ver com uma psicosfera fluídica que se estabelece. Kardec fala disso. Uma atmosfera ou psicosfera fluídica se estabelece no meio conforme os que ali estão. Interessante nesse caso da antipatia, que muitas vezes a gente ainda joga a responsabilidade no anjo da guarda. Fala, meu santo não bateu no Deus. Não é mesmo? Não tem nada de santo aí, né? Mas quando você fala santo... O meu maligno não bateu com o maligno dele. Não, mas eu entendi o que é o dito popular. Ó, detonamos-los contra as pessoas que não nos aceitam os padrões de vivência e trabalho. Detonamos, você manda uma bomba. E nessa provocação permanente, perante as inteligências desiguais que nos cercam, improvisamos e permutamos males e enfermidades, problemas e obstáculos que indubitavelmente se voltam depois contra nós. Então, há um preço, digamos, há uma responsabilidade associada à natureza das nossas emanações. Não acreditemos que vamos caminhar a vida fora de maneira assim totalmente irresponsável, sem refletir quanto aquilo que ofertamos à vida ao nosso redor. Deixa eu ver aqui se o restante da mensagem ainda... Vamos ao último parágrafo aqui, pular um pouquinho. Ele diz assim, ó, assim como as convenções impuseram o repouso da espada entre amigos na obra da civilização, o Evangelho consolidará o serviço legítimo da educação espiritual, em cuja grandeza aprendemos a ver circunstâncias e pessoas no lugar que lhes compete, encontrando a verdadeira felicidade no dever de servir de servir com aquele que, pelo reino do amor, não hesitou em aceitar o sacrifício e a cruz por normas de aquisição da paz inextinguível. Então, o Evangelho, por meio da educação espiritual, é que vai nos ajudar cada vez mais a melhorar o teor das nossas emanações, dos dardos que enviamos, aí setas de luz, setas de paz, né? E também nos tornar cada vez mais imunes, protegidos, o escudo cada vez mais presente e ativo ali, evitando que sejamos atingidos por esses dardos. Diga lá, Marco. Arthur, com essa reflexão aí, eu me lembrei daquela mensagem do Neio Lúcio no Alvorada Cristã, o grito de cólera, que vai passando, assim, um emite, e o outro acolhe e emite novamente, até chegar lá no fim alguém que consegue realmente bloquear, né, esse ciclo. É bem isso, né? A gente volta àquela ideia do efeito incendiário. Então, o fogo ele se alastra muito rapidamente quando encontra o terreno propício, né? O capim seco e tal. Então, pensando espiritualmente falando, se o espírito está ali
propício a esse incêndio, aquilo vai se alastrando, alastra, consome um lar inteiro, um trabalho inteiro, um centro espírita inteiro, às vezes, vem a ruína por conta disso. Só para complementar, uma outra mensagem muito similar, agora no livro Instrumentos do Tempo, capítulo 13, nós não vamos lê-la inteira, o título é Guerra Viva, nós só vamos ler aqui um trecho em que ele vai trazer aqui ideias muito similares. É mais ou menos na metade, um pouco mais à frente da metade aqui da mensagem. Então, Instrumentos do Tempo, capítulo 13, o Emmanuel vai dizer assim, ó. Em quase todas as instituições e em quase todos os lares, vemos a atividade ruinosa dos projéteis do pensamento desvairado. Então, a gente vez por outra reflete sobre isso, né? Quantas vezes um lar, ainda no mundo, ele não se converte verdadeiramente num campo de guerra, com trincheiras e projéteis sendo lançados para todas as direções. Então, às vezes, a mesa da refeição familiar, ela é um campo de guerra, em que um cônjuge está numa trincheira, o outro está numa outra, os filhos no meio dos tiros. Então, muitos lares, embora aparentemente estruturados fisicamente, financeiramente, vivem ainda verdadeiras guerras, zonas de guerra, duelos constantes dessa natureza, a prejudicar toda a harmonia, o equilíbrio daquela que deveria ser a célula fundamental da sociedade, formadora, estruturadora dos espíritos reencarnantes. Agora, você imagina um espírito reencarnante que nasce numa zona de guerra como essa, em que não há ali gentileza, em que não há compreensão, em que não há paciência, em que não há diálogo fraterno, é sempre um querendo explicaçar o outro, querendo achar a ferida do outro, querendo destacar o erro do outro, querendo condenar o outro pelos equívocos que julga que ele tenha feito, sem olhar para os seus. Então, infelizmente, a gente vê muitos lares ditos cristãos, espíritas, que vivem esse teor de ambiência. Então, não há duelo declarado, físico, mas há um duelo presente, ativo e invisível, a comprometer toda a estrutura daquela ambiência. E é o que ele está falando aqui. E hoje, no livro da Joana, chama Despertar do Espírito, eu não lembro o capítulo, mas o tópico é a falta de amor. Ela fala assim, justamente isso, quando que a criança cresce em lares como esse, depois ela inconscientemente aprende a reprimir todos os sentimentos dela, assim, de afetividade, de amor, de carinho, por imaginar que aquilo é ruim, por imaginar que ela vai ser atacada. Então, é aquela ideia, ela pode tentar levantar a bandeirinha de paz, alguém ataca ela, não vou mais mostrar para ninguém. Isso aqui é ou às vezes ela tenta fazer, assumindo um papel que não deveria ser o dela, fazer intermediação entre as partes conflitantes, né? E aí acaba sobrando e ela fica no conflito de lado, enfim. É extremamente desafiador isso, né? É claro que no plano em que nós estamos, não se espera jamais perfeição dos pais, mas essa compreensão da atmosfera psíquica que eu preciso proporcionar no ar, aliás, foi esse o tema que a gente trabalhou aqui na palestra que a gente fez da Semana Espírita, da Família Espírita, aqui no Obreiros mesmo, Evangelho e Construção Familiar. A gente falou muito disso, dessa ambiência psíquica que é preciso ofertar, especialmente para o espírito reencarnante, para aqueles que estão ali, né? Com responsabilidade. Muitas vezes nem só trocam dardos entre si, o pai e a mãe, como muitas vezes, da ausência do pai, a mãe fala mal do pai para os filhos, ou vice-versa, né? O pai falando mal para os filhos da própria mãe. E aí é muito complicado, né? Não tem mais chance. Essas são as guerras mais danosas do mundo, mais do que as guerras outras, com as metralhadoras e bombas, porque essas outras só seguem existindo por causa das primeiras. Né? No dia que a gente compreender isso, muda muito. Só concluir essa Pode. parte. Ela fala justamente sobre isso, né? Daí, a partir da terapia, você estava assim, para tratar casos como esse, primeiramente é fortalecer aquele ser, justamente que ele aprender a sair agora da encarnação, que ele acaba entrando nessa
autodepreciação, autocompaixão, que vai só se fechando. Ela precisa de algum tipo de atividade, algum tipo de trabalho, para mais para frente, quando começa a fortalecer então, a armadura e o escudo. Agora é importante olhar de novo calma, modificar essas questões para eles não surgirem em outros momentos e simplesmente desnortear. Mas agora você olha e vai reparar que você tem um pouco mais de estabilidade. Lucidez. É isso aí. Muda o olhar. Diga lá, Thiago. Então, Arthur, e a gente precisa ter a consciência que essas guerras, elas não são momentâneas, né? Elas causam traumas futuros aos envolvidos, né? Assim como uma guerra que no mundo real vai deixar as próximas gerações futuras com a consequência dessa guerra, numa guerra familiar, os filhos que estão entre os pais belicosos também vão sofrer consequências e carregar inseguranças para o resto da vida, vão passar essa insegurança caso não tenha consciência e seja tratado em terapia, por exemplo, vai ser levado para as gerações futuras, para os filhos dos filhos e por aí em diante, né? Então, como é importante a gente ter essa consciência que as guerras, mesmo dentro do nosso lar ou qualquer outras que a gente possa, entre aspas, comprar no nosso cotidiano, as consequências podem ser por um longo período, né? Seja na nossa vida, com karma, entre aspas, né? Como para as pessoas terceiras que estejam vivenciando essas guerras também, né? Sim, da mesma forma que as guerras do mundo produzem mutilados, às vezes legiões de mutilados, também as guerras espirituais psíquicas produzem muitos mutilados. É claro que o mutilado, parte da cura, será ressignificar isso e sair de uma posição também sempre só de vítima, no sentido de, foram outros que me feriram, um olhar de compaixão, um olhar de compreensão, e ele tem recursos para se regenerar, ele tem recursos para se curar. Todo espírito terá isso, pode ser que demande tempo, mas é preciso, parte da consciência do processo de cura começa por aí, mas também fica aí uma corresponsabilidade, né, dos pais, um efeito a longo prazo que vai demandar muito empenho. E por isso os processos reencarnatórios todos, né? Em geral, os processos reencarnatórios que nós temos vivido, voltando reiteradas vezes junto aos mesmos espíritos, é para retificarmos essas mutilações de guerras de outros tempos, de feridas abertas de outros tempos, por meio do amor, por meio do carinho, por meio da convivência, do perdão, a gente poder tratando dessas mutilações psíquicas que passam de uma existência a outra, né? As do corpo não necessariamente passam, né, de uma existência a outra. Às vezes até podem passar, se representarem também feridas psíquicas. Mas as psíquicas, elas vão acompanhando o espírito até que, de fato, ele as identifique e as trate. Né? Com esperança, com perdão, com tomada de consciência, com fortalecimento íntimo, para ele poder seguir adiante, amparando também aqueles que, de alguma maneira, o feriram outrora. Então, voltando aqui à mensagem, Emmanuel falou dessa atividade ruinosa dos projéteis, e aí ele traz exemplos. Raios de orgulho e vaidade, criando complexos de culpa. Raios de ódio, estabelecendo perturbações de consequências imprevisíveis. Raios de inconformação, consolidando processos de angústia. Raios de tristeza estéril, estabelecendo enfermidades obscuras. A tristeza estéril, aquela que não leva à renovação, aquela tristeza que permanece estagnada. Paulo trabalhava um conceito como esse há 2000 anos. Ele falava: há tristeza segundo Deus e há tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus gera vida, né? A ressurreição, gera vida eterna. Então, uma coisa é a tristeza, que é analisada, digerida, vivenciada e vai se convertendo em adubo. Ela vai se convertendo em fecundidade. As lágrimas que fecundam.
Por outro lado, aquela tristeza da revolta, da mágoa, da culpa, né, que fica ali estagnada, numa vitimização sem fim, num processo de automartírio absolutamente desnecessário e profícuo. Essa é a tristeza segundo o mundo, ela produz morte, diz Paulo. Por quê? O indivíduo para de produzir lágrimas corrosivas. Raios de cólera induzindo a delinquência. Então, um colérico, o indivíduo emite um raio de cólera numa briga de trânsito, com isso ele gera no outro uma indução à delinquência, o outro vai, tira uma arma e comete o crime. Raio de cólera de um lado induziu a delinquência de outro, e ambos se atrelaram a um reajuste agora a ser feito ao longo dos séculos. Então veja como, né, se o de cá não tivesse tido o raio de cólera na palavra ferina, o outro não teria se induzido, não que isso exima da responsabilidade de ter aceito, né, a indução, mas não teria nem começado se não tivesse tido a fagulha. Raios de egoísmo formando trincheiras de separatividade e sofrimento. Raios de preguiça coagulando as melhores oportunidades de trabalho e abrindo caos à frente das promessas e dos votos brilhantes. Então, o preguiçoso, ele emite raios coagulantes ao seu redor. Então, se ele entra um médium preguiçoso na reunião, ele puxa o grupo inteiro para baixo, se o grupo não estiver atento, né? Tem preguiça de estudar, tem preguiça de analisar as mensais, o teor, tem preguiça de ir na reunião, chega lá morrendo de vontade de ir embora. Ele vai criando uma ambiência completamente perniciosa, prejudicial à reunião. Raios de crueldade, congelando a ignorância e a penúria em desfavor da humanidade, a quem devemos o nosso preito incessante de serviço e de amor. Busquemos Jesus, cuja supervisão divina pode realmente consagrar dentro de nós o governo sadio do equilíbrio e da sublimação. Então, eu acho que deu para a gente trabalhar muito bem aqui a ideia dos dardos inflamados do maligno. Não é algo assim distante de nós, fora da nossa realidade, pelo contrário, é algo com que lidamos todos os dias. Os dardos que recebemos e os dardos que emitimos. Tanto temos que mudar a natureza das emissões, como precisamos agora nos proteger daquilo que nos chega. E aí entra o escudo da fé. A primeira proteção, o escudo é o primeiro elemento de choque. E Paulo diz, qual que é esse primeiro escudo, então? É a fé. Que sentido aqui para nós? Da fidelidade, Arthur, da fidelidade a Deus, né? Não só a confiança, né? Mas também é da fidelidade. A confiança é fruto direto da fidelidade, né? Não há confiança em Deus, de fato, onde não existir fidelidade. É sempre insegura a confiança em Deus quando falta fidelidade. Quando a gente não faz a parte que nos cabe, a nossa fé fica frágil, nossa confiança em Deus fica frágil. A gente tratou disso aqui. Um versículo de Paulo, inclusive. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Qualquer desvio do dever, qualquer desajuste ali perante a consciência é um ponto de insegurança no ser. A gente falou isso aqui logo no início desse estudo. Qualquer momento que a gente desvia do nosso dever, a gente está repensando dados, né? Sim. Não, é impossível aqui repensar dados com o escudo na frente. Então, a repensação dados tem que ter escudo. Tirei, né? Então, se a gente estiver sendo fiel, estaremos protegidos e não estaremos enviando dados perniciosos a ninguém, né? Como o combatente lá em cena. Imagina a cena do combatente, traduzamos isso aqui para a questão espiritual. Então, a fé, nesse sentido de fidelidade, que também envolve esse aspecto de confiança. Então, quando você tem essa consciência tranquila, isso te dá uma clareza quanto à vida e os seus mecanismos.
Você vê as coisas mais claras, como se uma névoa dissipasse. Isso te traz muito mais segurança. Isso te traz muito mais resiliência. Então, surge uma experiência difícil, a fé que você tem ali vai ser o escudo que vai absorver boa parte desse impacto. Se passar alguma coisinha, vai ter a couraça da justiça. Mas a fé, se ela vai à frente, se ela está ali bem posta, ela vai absorver a imensa maioria dos impactos danosos que vierem acontecer conosco. Se eu estou vivendo uma vida de retidão, de fidelidade a Deus, portanto, a consciência, veio uma enfermidade. O indivíduo que tem fé, boa parte do choque da enfermidade, o escudo da fé vai segurar. Se passar um pouquinho ali, né, ele não vai se abalar. Veio um revés financeiro, perdi o emprego, isso, aquilo outro. Se você está com a fé em dia, ali, com o escudo à frente, ele vai absorver a maior parte do choque. Esse é o segredo, né, dessas almas, que por serem tão fiéis, eram assim tão resilientes, tão capazes de receber esse choque sem que aquilo afetasse a sua estrutura mais essencial, porque o escudo, primeiro, a distância do corpo, já absorveu muito. Se chega alguma coisa, chega de modo a não feri-lo tão gravemente. Então, esse é o papel da fé, como primeiro filtro da alma. Temos até uma mensagem muito bonita aqui do Santo Agostinho, está aqui no capítulo 5, não vou ler ela inteira, mas só para constar aqui no nosso estudo, quando ele está falando, né, das aflições do mundo, está no item 19 do capítulo 5, chamada O Mal e o Remédio. E aí Santo Agostinho vai dizer assim, ó, lá no antepenúltimo parágrafo: que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis, de males cruciantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. Ou seja, o montante de significação, de propósito também que a fé te traz, que essa confiança te traz, esse olhar para o céu, para o que é divino, para o que está para além da impermanência do mundo, isso traz um imenso poder de força para o ser, né? Então, a fé, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera, ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um segundo de sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Aquele que baixou a guarda do escudo por um minuto que seja, logo ele já sente o impacto mais direto e doloroso dos dardos da sombra, né, e da aflição. Então, está aí Santo Agostinho na sua bela descrição sobre a fé. Agora, a gente realmente está colocando, direcionando tudo para Deus, né? O propósito do nosso livro. O problema é que muitas vezes a gente tem aquela falsa fé que a gente coloca Deus para servir a gente. Não tem momento que o nosso interesse pessoal não foi satisfeito. A gente está frágil, é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Por isso que às vezes a gente tem uma vida que não é coerente. A gente acredita, mas quando a gente vai fazer, a gente não faz, porque na verdade a gente está usando a fé, entre aspas, para servir um interesse pessoal. Sim. Como se esse amparo, essa bênção divina na minha vida se traduzisse simplesmente pelo atendimento de todos os meus desejos e caprichos. Inclusive, uma inspiração que eu vejo em comum é essa fé para satisfazer a gente. Não, vai dar certo porque Deus vai me ajudar. Vai pôr a mão. E às vezes alguma coisa assim, eu vejo situações que acontecem, por exemplo, a pessoa vai estar doente, vai ficar bom? Não,
É porque Deus vai me ajudar. Será que não está ajudando os outros, né? E será que a ajuda já não é a própria enfermidade também, né? Porque essa pessoa acha que a ajuda é justamente ficar bom. Sim. Então, se Deus vai ajudar, se vai ficar bom porque Deus vai ajudar, será que não está ajudando os outros? Exatamente. A ajuda é... Há determinadas situações que eu fico pensando como a fé raciocinada é importante. Nós estávamos falando das situações dos casais que não se entendem de forma nenhuma. Se a gente aprende, através de uma fé raciocinada, eu vou falar da doutrina espírita, que se nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina sobre o bem, consequentemente, a maior parte das uniões sempre vem ajuste, e não de alma gêmeas. E quando um casal tem, entre aspas, quando um casal toma conhecimento disso e pensa que os casamentos são de reajustes e que se não se acertarem nessa reencarnação, vão ter que fazer em outras, não é? Há de se pensar através da fé raciocinada que é melhor se acertar agora do que depois, ou pelo menos um esforço maior para se acertar agora, não é? Então, nesse ponto, a fé raciocinada, desde que eles aceitem esse princípio, de alguma forma, o conhecimento desses princípios ajuda sim, porque no momento um se contém, no outro se contém, e de repente, se conseguirem superar essas diferenças maiores, né, numa encarnação, quem sabe numa próxima, já com as arestas aparadas, possam sim nascer ou casar como almas gêmeas. Por quê? Acertaram, se acertaram, superaram. Evidentemente, nem sempre é através do casamento, pode ser filho, irmão, pai, mãe, enfim. Mas eu pensei nisso porque uma vez uma prima nossa, né, ela saiu de um casamento onde o marido agredia e tal, com 3 filhos, se não me falha a memória, e ela sofria agressões e tal, e ela ficou inconformada. E quando começou a tomar contato com os princípios espíritas, e a gente até por brincadeira falou com ela, que ela falou assim, nunca mais quero ver essa pessoa na minha frente. Tipo assim, eu coloquei para ela, olha, a gente vai ter que se acertar com todos aqueles com quem a gente está desacertado, né? Então, não fixa desse jeito as coisas, porque você vai ter que, de uma forma ou de outra, voltar com ele para superar essas arestas. Nossa, que legal. Mas de jeito nenhum, né? Mas, ao longo do tempo, vai se aceitar esse princípio necessário, vai ser, não obrigatoriamente com marido e mulher, mas em outras situações. Por isso, reconciliarmos com os nossos adversários enquanto nós estamos a caminho, não é, Arthur? Sim. Eu ia mencionar justamente isso, né? Que às vezes a gente tem aquela ideia, eu vou suportar aqui esta encarnação, mas depois também nunca mais quero ver nem pintado de ouro, né? Ou seja, não entendeu nada do que é a ideia, né? Porque a questão é de espírito a espírito e a natureza dos sentimentos. Pode ser que, de fato, não exista ali uma afinidade, que seja uma união mais casual, atendendo a determinados... Pode até ser acidental, mas às vezes é mais circunstancial, né? No caso ali, com aquele espírito, algo que não vá prosperar, prosseguir depois, mas que da parte das partes envolvidas não existe esse espírito de assim, nossa, nunca mais quero ver. Ou seja, no coração ainda permanece, né? Ressentimento, incompreensão, etc. Então, entender a finalidade principal do desafio da convivência, que primeiro é transformarmos. E se você vai se transformando, compreendendo melhor a si mesmo, os seus defeitos e os desafios do outro, o primeiro elemento que vai brotando disso é compaixão e misericórdia. Então, no mínimo, você fala, tá, não vamos seguir com marido e esposa, mas no mínimo você vai nutrir uma compreensão, uma compaixão em relação ao outro e às suas dificuldades. Porque 3 filhos em comum, aí aquela situação fica ainda mais agravada depois do divórcio. Nesse caso, o plantar, né, de um sentimento negativo na cabeça dos filhos em relação ao pai. Nesse caso, entre outros fatores de complexidade ainda, né? Mas é sempre essa ideia. Toda convivência visa, essencialmente, transformar aquele que convive, né? O ser convivente, não tanto o outro. O outro terá a sua responsabilidade. E um dos primeiros frutos da minha transformação é justamente
desenvolver mais compreensão. Porque eu, quando mergulho em mim, vejo a dificuldade da minha transformação. E isso me impele a ter um olhar mais ameno para com o outro, por mais equivocado que ele ainda esteja. Então, esses são os espíritos que vão, de fato, galgando os degraus e naturalmente, a natureza das relações vão modificando-se com o tempo. Deixando claro que em nenhum momento estou dizendo que deveria ficar suportando aquele tipo de situação no casamento. Às vezes é melhor a separação do que se matarem um ao outro, evidentemente, né? Mas que precisa trabalhar esse sentimento anterior de rancor, até por conta dos filhos, né? É necessário. O Espiritismo vai tratar essa questão com, eu diria, com muito equilíbrio, com muito tato, né? O Espiritismo, ele não vai fazer do casamento um laço absolutamente indissolúvel, mas também não vai abonar esse utilitarismo que nós vemos atualmente nas relações. 50% dos casamentos iniciais não permanecem. Então, alguma coisa não está bem no instituto matrimônio. Né? Então, o Espiritismo, ele vai lidar com muita ponderação em relação ao divórcio. Nesses casos extremos, é compreensível, é justificável. Embora o laço vai ter que ser, muitas vezes, refeito de outras formas, de outras maneiras. Agora, tratar também o divórcio como uma porta sempre presente, sempre justificável, nas primeiras dificuldades de convivência, aí vai longe, né? Uma banalização, exato, do divórcio. Bom, só para a gente concluir aqui, então, falando desse escudo, vamos a uma mensagem em que o Emmanuel comenta exatamente o versículo de hoje. Mensagem essa que está no livro Vinha de Luz, capítulo 141, título O Escudo. E ele vai dizer assim, ó, ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Então, isso aqui foi o que a gente comentou quando fomos iniciar o estudo. Você quer progredir? Bem-vindo à luta. Progresso espiritual é uma luta, só que é uma luta diferente. Antes você lutava com os outros, agora você vai lutar consigo. Antes era espada elevada, deflagrada em direção ao outro. Agora é a espada ensarilhada em si mesmo. Eis o símbolo da cruz. A espada fincada no solo de nós próprios. Então, para essa luta, a mais fundamental delas, precisamos do aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos, diz Emmanuel. Tomemos, para exemplificar, as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos, imprescindíveis? A indústria. A agricultura requisita instrumentos do campo. A fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Então, batalha de cada um. Preparação de sentimentos. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que ele suportou as investidas permanentes dentro e fora dele mesmo, recomendou usemos o escudo da fé acima de todos os elementos do defensivo. Ou seja, acima aqui como o primeiro elemento de defensiva, que vai absorver o maior choque, é a fé. Quanto mais fé, no sentido de fidelidade e, por conseguinte, confiança, maior esse primeiro impacto, ou maior a energia absorvida desse primeiro impacto. E aqui o Emmanuel resgata o exemplo de Paulo, né? E ele fala, conheceu tão profundamente os assédios do mal. Gente, o que esse cara levou de dardo, de flechada, de lançada, não está escrito. Que você imagina, está levando 39 açoites nas costas. Fora os açoites psíquicos daqueles que o odiavam a ponto de querer eliminá-lo ali, destroçá-lo. Estão lá batendo nele com vara. Ele apanhou de chicote, ele apanhou de vara, ele apanhou de pedra. Ele naufragou. Fora, né?
as intempéries naturais, quantas vezes a calúnia, a maledicência, o sarcasmo não foram direcionados ali, não o alvejaram. Então, nós estamos ali diante, literalmente, de um grande combatente, um dos maiores, e que por isso mesmo soube traduzir para nós a importância dessa armadura. Foi o que manteve ele vivo até onde ele pôde ir. Porque se não fosse essa armadura, gente, ele não teria feito o que ele fez em 30 anos. Ele não teria durado 2 anos. Teria durado 5 anos. Tanto que ele foi alvejado com as setas da sombra. Porque ele tinha a não pequena e não simples tarefa de universalizar a mensagem do Cristo, que estava até então retida em Israel. Você imagina a resistência da sombra no mundo espiritual em relação a esse indivíduo. Porque o Cristo já havia cumprido a parte dele, já havia voltado para o mundo espiritual. Os espíritos que laboram há milênios contra o progresso da Terra e dos espíritos da Terra falam: nós temos que impedir a expansão dessa mensagem a todo custo. Quem que é o cara que está encabeçando esse trabalho? Um tal de Paulo de Tarso. Pois bem, acessa as baterias todas contra esse indivíduo. Vamos cair em cima dele com todo o nosso armamento. Você imagina o que o indivíduo teve que aguentar de pancada. Mesma coisa Kardec, de maneira similar. O Erasto, que era discípulo de Paulo, chega e fala assim para Kardec: quando nós te escolhemos, nós sabíamos que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Kardec, nós sabemos que para aguentar o que você está aguentando, você imagina, o Evangelho ficou séculos soterrado nas ilusões e nos artificialismos. Bom, vamos reviver o Evangelho, trazê-lo explicado, esclarecido para a humanidade. Você imagina a sombra do lado de lá, falando: nós temos que impedir a todo custo. Quanto que custou para nós, quanto tempo a gente levou para soterrar o Evangelho nesse antro de ilusões? Os caras agora querem revivê-lo. Não vamos deixar isso de jeito e maneira. Quem que é o cara que está à frente disso? Allan Kardec. Cai em cima dele com tudo. Por isso que o Erasto falou: sua fé é muro de aço. Muro de aço. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Leiam depois a mensagem do Espírito de Verdade para Kardec, falando da natureza do seu trabalho. Está lá no Obras Póstumas, acho que é na parte lá da minha iniciação no Espiritismo. O Espírito de Verdade fala assim: o trabalho que você vai assumir, o auxílio não vai faltar, mas é o seguinte, já te adianto, se você não assumir esse trabalho, você vai viver muitos anos mais. Sua vida vai ser muito mais tranquila, você vai poder ter muito mais gozo, muito mais tranquilidade, fazer as coisas que você gosta, etc. Mais ou menos esse é o teor. Enfim, dá real para Kardec. Aí, depois Kardec põe uma nota, 10 anos depois da mensagem, ele põe uma nota lá falando assim: tudo que ele falou se cumpriu. Fomos traídos, caluniados, difamados. Muitas vezes nosso corpo tombou sob o excesso de trabalho, nossa saúde. No entanto, o auxílio se mostrou sempre e cada vez mais presente. De modo que eu não poderia dizer que há uma correspondência entre o ataque e o auxílio. Então, isso aqui, a gente está tendo acesso agora a uma série de documentos inéditos sobre Kardec, de próprio punho, e a gente vê as orações de Kardec, ele escrevendo a oração, assim, coisas belíssimas, assim, ele se entregando, né, completamente a Deus. Que é uma face de Kardec que não se via muito, né? Porque você vê o filósofo, o sábio, e aí você vê as orações que ele fazia de intimidade, você vê isso aqui, confiança no poder maior, na justiça vitoriosa e na sabedoria divina. Só isso consegue anular os dardos invisíveis inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares.
E se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Tá aí, então, meus amigos. Sabe, com tudo isso que você falou, me veio à cabeça assim uma trajetória de vida. E começa com conhecimento. O conhecimento que leva ao entendimento. O entendimento que leva à fé. A fé que leva a uma autoeducação. A autoeducação que leva à consciência. A consciência que leva à lucidez. A lucidez que determina um propósito. O propósito que permite as escolhas. As escolhas que levam a atitudes. As atitudes que resultam em sintonias. E a sintonia que resulta em consequências. Muito bom, querida. Só cadeia de eventos e de processos. É isso aí. E isso se retroalimentando, né? Você vai até o fim, começa de novo num grau maior e assim sucessivamente. É maravilhoso isso, não é? Eis a evolução. Eis a bendita evolução. Nos séculos. Então é isso. A gente até passou um pouquinho hoje, mas acho que conseguimos trabalhar os principais pontos. Na semana que vem, então, a gente vai desenvolver o último versículo dessa passagem e também já avisamos vocês, pessoal aí de casa, qual será a próxima passagem. Agradecemos mais uma vez pela presença e participação de todos aqui, também dos de casa. E se Deus nos permitir, estamos de volta na próxima semana. Até lá.